Começa agora na Chante FM o programa Escutando o Direito, com a advogada criminalista Patrícia Mombá, explorando casos factuais para refletir o direito em todos os âmbitos. Chante FM é a rádio que te ouve, sejam bem-vindos aqui no programa Escutando o Direito. Tudo bem, prof? Tudo bem, Ótimo. Mais uma semana aqui falando sobre o direito. Tomando cafezinho também, assim, né, que as nossas semanas são puxadas, hoje é só terça-feira. Tomando cafezinho, gente, não é qualquer cafezinho não, é um baldinho de café. Um balde de café, café o Dark, é o mais forte que tem, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que poucas pessoas falam, por isso que a gente quis abordar. Lembrando que não somos especialistas na área, né? Eu sou apenas uma mera jornalista e curiosa, e estudante de direito e mãe de menina. E a Patrícia também não é a área, né? Tua área do que a gente vai falar, que é o direito tributário, mas tu tem um pouco de conhecimento porque você é mulher, toda mulher tem que ter o conhecimento, né? Que é sobre o imposto rosa e o seu impacto na violência de gênero. Com certeza, né? Eu não atuo na área pura, no direito tributário puro, mas é um assunto que é relevante e tem que ser discutido, tem que haver uma reflexão sobre isso, principalmente por parte das mulheres, que são as prejudicadas, né? Sim, sim. Ser mulher custa mais caro, gente. Mas até que ponto isso também é uma forma de violência? Porque esse imposto rosa, do qual a gente vai falar e explicar para você, ele é uma forma de desigualdade invisível. E a minha pergunta para você, daí, Patrícia, você que é a especialista na área do direito das mulheres, né, da Lei Maria da Penha, nem toda violência é física? Não, nem toda violência é física, tá? E existem uma série de violências que a mulher suporta ao longo da vida que não é violência física, né? Então, se a gente for falar, agora trazendo para o nosso assunto do programa de hoje, o imposto rosa, não deixa de ser uma violência que a mulher suporta a vida inteira, né? Ao longo da sua vida. Tá? Então, o que é o imposto rosa? Apesar do nome dado a essa situação ser imposto rosa, não significa que a mulher pague uma tributação maior para produtos femininos. Tá? É um gasto maior que a mulher tem na compra de produtos femininos em comparação com produtos similares masculinos. Mas isso acontece pela precificação final daquele produto. Ou seja, a empresa que produz, né, aquele produto, ela precifica os produtos femininos com um valor mais alto, se comparados com produtos semelhantes masculinos. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês entenderem, para vocês prestarem atenção, né? E são produtos essenciais, como lâminas de depilação. Toda mulher se depila, mais do que o homem ainda, porque o homem se depilar é só a barba e olhe lá, né? A mulher depila tudo, perna, braço, axila, partes íntimas, enfim, né? Os desodorantes, as roupas que mulher ama comprar e os produtos de higiene, inclusive um que é essencial, que é o absorvente. Então são produtos que tem um valor acima. Eu estava vendo, lâminas de barbear e absorvente, parece que são 12% a taxa a mais do que dos masculinos, né? Não, aí tem uma situação que a gente precisa diferenciar, né? Que é a situação do absorvente íntimo que a mulher faz uso, né? E que é um produto essencial. Se a gente for analisar sob o ponto de vista de tributação, sim, os absorventes íntimos femininos, eles tinham uma tributação maior. É claro que aí não é uma situação de comparação com o produto masculino, porque não homem existe, não usa. Não existe produto similar masculino. Vai saber também, né, gente? Mas o que acontecia? olha, tem tanta coisa por aí que eu não sei se não tem homem que é capaz de usar um absorvente interno, sei lá onde. Mas volta pro assunto, não vamos fugir. Só para trazer um pouquinho mais de humor pro negócio aqui. Então, o que acontece, gente? Para vocês entenderem, sim, a gente paga mais por produtos femininos em comparação com os similares masculinos, mas isso não tem a ver com tributação, isso é por conta da precificação final daquele produto, tá?
que não está relacionada à tributação. Agora, o absorvente feminino, o absorvente íntimo feminino, era uma situação diferente. Tá? Ele não tem um similar masculino. E era um produto caro, é um produto caro ainda hoje, se a gente for analisar. Mas é porque a tributação era diferente. Porque na classificação do produto, o absorvente íntimo feminino, ele estava classificado como um produto de higiene e cosmético, e não como produto essencial. Então a gente já teve alguns avanços nesse sentido, né? Então alguns avanços trazidos inclusive pela reforma tributária. Hoje o absorvente ele está classificado como um produto essencial e aí a tributação é menor. E aí alguns programas, algumas políticas públicas, como distribuição de absorvente íntimo gratuito pelo SUS, então tem havido um avanço, né, nessa questão específica do absorvente íntimo, o que a gente não tem observado com relação aos demais produtos femininos, né? Sim, sim. Esse não é, como você falou, não é um imposto, né, mas é uma prática de mercado, é o mercado ali que faz esse trabalho de vender a mais, né? E isso que acontece pode ser considerado uma desigualdade de gênero? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. O que é a desigualdade de gênero? É o tratamento diferenciado entre homens e mulheres. E esse, com certeza, é um tratamento diferenciado entre homens e mulheres. Por que o mesmo produto tem que ter preço diferente se ele é destinado à mulher ou se ele é destinado ao homem? E por que a mulher tem que pagar mais caro, né, pelo mesmo produto? Por que um desodorante feminino custa mais que um desodorante masculino? Então é claro que é uma prática, né, que traz desigualdade de gênero, né? Agora eu vou polemizar um pouquinho mais, né? Que aí a gente já teve um programa aqui que a gente falou sobre esse assunto e recebemos vários haters, inclusive de homens, falando que isso era mentira, que não existia, e tudo que a gente fala aqui não é do que a gente acha ou baseado na nossa realidade. Não é, gente, é baseado em pesquisas oficiais que a gente traz, até porque a gente está falando com uma advogada, né, e com uma jornalista. Então a gente não pode mentir e trazer fatos que não existem, que a gente inventa ou baseado na nossa realidade. São fatos que existem e pegam bastante gente, tá? Mulheres ganham menos, mas pagam mais. Então, já citamos um exemplo aí, de que a gente paga mais, mas as mulheres ganham menos. Né? Então existe uma desigualdade econômica. E a minha pergunta para você, muita gente fica duvidando, né, que realmente as mulheres ganham menos. Ganham menos. E isso é apontado nas pesquisas de fontes oficiais ao longo dos anos. Então entra ano, sai ano e essa desigualdade salarial ela se confirma. A última pesquisa apresentada do Ministério do Trabalho e Emprego, o relatório apresentado em 2025, comprovou que as mulheres ganham em média 20% a menos que os homens para exercer a mesma função. Essa pesquisa também, aliás, esse dado também foi confirmado por pesquisa do IBGE, do ano de 2023. E aí o IBGE demonstrou que, em média, as mulheres ganham ali em torno de 15% a menos do que os homens. Então o percentual fica ali entre 15% e 20%, mas se confirma em todas as pesquisas realizadas e pesquisas realizadas por fontes oficiais, né? O Ministério do Trabalho e Emprego, IBGE, e as mulheres de fato ganham menos que os homens para exercer a mesma função. E quando a mulher gasta mais para existir socialmente e ganha menos, o resultado disso é uma dependência financeira, é a dificuldade de sair das relações abusivas. Você, sendo especialista na área de direito das mulheres, essa tese é verdadeira? É claro que sim, com certeza. Uma forma de controlar a mulher é por meio do dinheiro. É por meio da dependência financeira, é uma maneira de controle. Então ela está num relacionamento e ela não tem condições, né, de sair daquele relacionamento, às vezes por não ter condições de subsistência, por ser completamente dependente financeiramente, né, do companheiro, do marido, do namorado, enfim. E outras vezes por conta da condição mesmo, né, da vida que ela leva, e tem os filhos, né, que estudam em colégio particular e que tem uma boa condição financeira,
Então, sim, e é mais difícil quebrar essa dependência econômica, essa dependência financeira, quando as mulheres gastam mais, né, ao longo da sua vida para se manter. Uhum. Sim, com certeza. E como é que você está acostumada a uma vida onde você tem o mínimo do luxo? Porque isso não é luxo, tá? Para quem fica achando que você usar uma Gillette cor-de-rosa e você usar um desodorante um pouquinho melhor, não vou nem citar marcas para não desvalorizar aqui as marcas, mas um pouquinho melhor, e aí, vive no luxo. Não, é o básico do básico de uma higiene pessoal da mulher. Isso não é nem luxo, isso é higiene, né? Então aí vai pagar mais por isso, ganha menos, e quando a mulher se separa, ela fica com a função dos filhos, até que a justiça aqui é muito lenta. A justiça do direito à família, a vara do direito à família, ela é lenta, pelo menos aqui em Santa Catarina, até que se encaminhe em pensão e tudo mais, e às vezes ela tem que ir lá e fazer todo aquele sofrimento, e buscar advogado, e tentar, até que... Imagina o quanto que a mulher, ela pensa em tudo isso, tá? Se eu me separar, eu vou ter que passar por tudo isso aqui. Vou ficar aqui, vou ficar apanhando quieta, que é melhor, pelo menos meus filhos não passam fome. Não, e veja, vou trazer uma reflexão aqui para a gente pensar juntas a respeito, né? Percebam como tudo está interligado, né? Como tudo está relacionado. Por que as empresas cobram mais por produtos femininos? É uma estratégia de marketing, de mercado e de segmento, porque as empresas se deram conta que as mulheres, elas gastam mais com autocuidado. Então as mulheres, elas não vão deixar de comprar uma Gillette, né, para se depilar, elas não vão deixar de comprar um shampoo bacana, né, um condicionador, fazer um tratamento para o cabelo, um tratamento para a pele. Existem produtos, claro, similares que são para homens, né? Mas os homens não gastam tanto com autocuidado. Então isso foi percebido pelo mercado e a gente está pagando o preço disso. Mas a questão é, por que as mulheres investem tanto em autocuidado? Isso também está relacionado com o papel que foi designado para a mulher na nossa sociedade, né? Então qual é o valor da mulher na nossa sociedade? É a aparência, é a juventude. Então esse papel que foi, e aí a gente traz um outro programa que nós fizemos também falando sobre os estereótipos de gênero, que é imposto na mulher, que faz com que ela se preocupe e invista mais dinheiro com o autocuidado. E isso está refletindo no mercado e na conta que a mulher paga, né? Exatamente. E a pergunta... Aqui eu falar, você já falou, né, os impactos reais na vida da mulher, com tudo isso que a gente já comentou, que é menor autonomia financeira, pressão estética e social e exclusão de acesso, né, que essa é a nossa realidade. Mas o problema disso é o mercado ou a cultura? Onde está o erro? Na estratégia de marketing, no machismo estrutural ou na falta de regulação? Um pouco de tudo. Então é essa relação que a gente acabou de fazer, né? Então sim, tem a ver com a questão dos estereótipos de gênero, tem a ver com essa cobrança estética maior sobre a mulher, que ela tem que estar bonita, que ela tem que estar jovem, né? Então isso faz com que a mulher gaste mais, invista mais na aparência, no autocuidado. Então também tem a ver com essa estrutura social, né? E com o papel de gênero que foi designado para a mulher. E tem a ver também com a falta de regulamentação. Hoje no Brasil a gente não tem nenhuma lei que impeça essa prática. Então as empresas continuam precificando os produtos femininos com preço maior que os produtos masculinos similares. E não existe nenhuma proibição, nenhuma vedação legal a essa prática. E vejam, vou repetir, isso não tem nada a ver com tributação. Então significa que não há uma justificativa tributária, né, uma justificativa legal para essa precificação maior. Sim. E não existe nenhuma lei até o momento que regulamente essa prática. Nós temos sim projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, né, projetos de lei que ou trazem uma maior reflexão, uma maior conscientização a respeito do imposto rosa, e temos também um projeto de lei que traz aí uma vedação, né? E aí a empresa que precificar maior
um produto feminino, ela vai ter que justificar a necessidade daquele preço mais alto, né? Como, por exemplo, aquele produto tem um custo maior para ser fabricado, então justifica que ele tem um preço maior que o similar masculino, né? E caso a empresa descumpra com as regras, ela pode ser penalizada, tá? Mas são projetos que ainda estão em tramitação. Desde 2021, né? Se eu não me engano, você falou antes, isso, né? Tem um projeto que foi proposto em 2021. E a gente tá em 2026, 5 anos lá, proposto e, né? É isso. Isso é uma violência contra nós mulheres também, né? De forma bem sutil, bem escondida. Até porque se você sair fazendo uma pesquisa, você sabe o que é imposto rosa? Ninguém vai saber. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Exato. Eu soube uma vez sem querer, há um tempo atrás, sem querer, sem pesquisar, porque eu nem sabia que existia. E aí até estava discutindo esses dias na sala com o professor de direito tributário, e a gente começou a discutir, ele falou, realmente, tal, a gente entrou no assunto, e ele ficou bem chocado, ele até falou que seria bem interessante levantar, porque eu perguntei, vai ter no direito tributário, a gente vai falar sobre também os impostos sobre os produtos, principalmente produto feminino, e acho que a disciplina não traz isso. Eu acho que deveria ter até nas faculdades isso, tá? Mas é porque como a gente tá refletindo e discutindo, não é uma questão tributária. Sim. Não existe um imposto maior para produtos femininos. Então é uma questão de mercado. É verdade. É uma questão de mercado. Havia ali a situação do absorvente íntimo, como eu falei, que tinha uma tributação maior, mas porque ele estava numa outra classificação de produto, né, dentro da ordem tributária. E aí isso foi adequado, né? Sim. Caminhos e soluções, né? Um consumo consciente, acho que o que a gente pode trazer aqui como dica para as mulheres pararem de pagar mais. Comparação de preços, por exemplo, se você vai ver uma Gillette que ela é rosa, a rosa geralmente sai lá 15, 20 reais. Tem aquela amarelinha, gente, eu esqueci até o nome, fazer propaganda. Compra masculina. Masculina então, faz a mesma coisa. Essa amarelinha, ela custa 2 negocinhos de Gillette, e é muito bom, inclusive, dura bastante tempo. E custa lá 5 e pouquinho, se eu não me engano, o Bistec, tá? Vou fazer propaganda do Bistec. Bistec tem que nos patrocinar, porque eu sempre falo de vocês aqui. Mas custa 5 e pouquinho. Aí você vai ver uma rosinha bonitinha, ela tem um formato diferente, claro, mas ela é bem mais cara. Então fica aí a dica, né? Compra a masculina, não tem nenhum problema. Daqui a pouco a gente vai sair vestindo até a camisa masculina, né? Roupa masculina, né, Patrícia? Então. A gente indignada aqui, vamos combater esse imposto rosa, vamos sair usando roupa masculina a partir de agora, tá? Vocês vão ver só. Políticas públicas que a gente falou, né? Isenção de impostos e itens essenciais já foi. A gente falou do absorvente. Até vou fazer um parênteses, né? É uma situação que aconteceu comigo que eu te contei, Ju. Eu fui comprar uma calça e aí eu olhei na vitrine e a calça estava em promoção. E aí entrei, pedi aquele modelo de calça, mas eu pedi a feminina, porque o que estava na vitrine, que dizia que estava em promoção, era masculina. Mas estava escrito? Não estava escrito. Então você tinha o direito de levar pelo preço da promoção. Eu falei direito seguinte, do consumidor. Tinha ali a placa, né, que aquela calça estava em promoção. Eu entrei na loja e falei, eu queria provar aquela calça. Aí a vendedora falou, aquela ali é masculina, eu vou ver o modelo feminino para ti. Eu falei, ótimo. Aí eu fui lá, provei a calça maravilhosa. Chegou na hora de pagar. Não, mas não é esse valor. Não, mas a que tá em promoção é só a masculina. A feminina não tá em promoção. Olha só como pega as pessoas. E aí eu comprei, gente. Eu comprei a calça. A calça ficou boa? A calça ficou maravilhosa. Mas veja, as mulheres, elas pagam mais. Né? Elas pagam mais. Por uma questão de mercado mesmo, e porque é um segmento que investe mais em autocuidado, em aparência, e não porque isso está no DNA da mulher ou está no cromossomo X da mulher, não, é uma estrutura social, que cobra mais da mulher, né? Ela ter uma boa aparência, ela ser bonita, ela estar bem vestida, ela estar bem cuidada. Exatamente isso. E o valor da calça, quanto que é? Ai, não. Mas doeu.
Então tá, vamos deixar lá, gente. Depois me conta aqui nos bastidores, quero saber, fiquei curiosa. R$1.000, 2.000, gente? Quanto essa calça de 500 pila? 250 pra mim já tá caro, tá? Meu Deus. Era mais que 250? Era. Ah, então tá, não vamos... Abafa. Então, para fechar o programa de hoje, espero que você tenha entendido, compreendido sobre esse imposto rosa, que não é um imposto, mas é sobre os produtos femininos similares aos masculinos, que são mais caros. Então, quando você for no mercado, dá uma olhadinha. Inclusive, saiu uma pesquisa de Harvard que falava que parece que isso é no mundo todo, né? Quer dizer, no mundo todo, pelo menos nos Estados Unidos também, aqui no Brasil, né? Falava que, inclusive, brinquedos rosas eram mais caros do que os brinquedos azuis. Aí é triste, gente, que já dói. Aí outras coisas, as roupas eram mais caras, bem mais caras, né? Como você acabou de citar o exemplo. Então é uma coisa que dói na gente, sendo mulher, né? Então a violência, ela não começa, né, no tapa, ela começa nessa desigualdade, que esse é um exemplo de uma desigualdade sutil. Exato. Quase despercebida, né? Eu não acho tão sutil, não, essa desigualdade. Eu acho bem doído. A gente ir no mercado e identificar ali a diferença de valor de um produto masculino e um produto feminino. Né? E claro, é uma violência porque é uma desigualdade. E aqui eu quero aproveitar também para trazer uma outra colocação, né? Que a gente escuta, mas os homens e as mulheres são diferentes, né? Muita gente usa como justificativa para a desigualdade de gênero trazer questões biológicas, por exemplo. Mas homens e mulheres são diferentes. É claro que homens e mulheres são diferentes. Tá? E é claro que essas diferenças entre os homens e as mulheres, e eu estou falando de diferenças do ponto de vista biológico, vão repercutir em algumas situações ao longo da vida, tá? Mas a diferença não significa desigualdade. Tá? Então, o que a gente precisa combater é a desigualdade de gênero e não as diferenças entre homens e mulheres. Tá? Então, isso é importante que fique claro. Não existe uma justificativa do ponto de vista biológico para um produto feminino ter um custo maior que um produto similar masculino. Isso é desigualdade, isso não é diferença entre homens e mulheres. Então é isso que a gente tem que começar a perceber e a refletir. A gente não está querendo igualar homens e mulheres, né? Nós queremos afastar a desigualdade de gênero, que é outra questão. Muito bem colocado. Para fechar, não tem mais nada para falar. Depois do que ela falou, que tá perfeito, viu, gente? Beijo, até o próximo programa, que vai estar bem legal também o próximo programa. Tchau, Paty. Tchau, até o próximo.